Olá para você que acompanha a TV Câmara. O Educação em Foco de hoje recebe o professor Claudino Ortigara, do campus Inconfidentes do IF Sul de Minas. Ele fala sobre o seu livro Políticas para a Educação Profissional no Brasil. O livro é resultado de tese defendida por ele em seu doutorado e será lançado no 3º Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, que acontece entre os dias 26 e 29 de maio em Recife. Claudino Ortigara possui doutorado em Educação pela Unicamp, com foco nas áreas de Política, Administração e Sistemas Escolares. Seja bem-vindo, professor. Professor, fala um pouquinho para a gente sobre a dimensão desse fórum e como vai ser a sua participação nele. Então, o Fórum Mundial da Educação Profissional, ele é um evento que acontece de 3 em 3 anos. Se reúnem lá profissionais, pesquisadores que representam instituições do Brasil e do mundo todo, que estão presentes. Se reúnem lá os grupos que pensam a educação no Brasil, tanto a educação profissional como outras modalidades de educação. Os representantes do governo que participam da formulação e implementação de políticas, e a sociedade civil organizada também se faz presente neste evento. Para você ter uma ideia, no primeiro fórum estiveram presentes mais de 15 mil pessoas. No segundo foram 16 mil. A expectativa para esse 3º fórum lá de Recife é que tenha a presença de 20 mil pessoas. Então é um contingente muito grande de pessoas que discutem as diferentes linhas de pensamento sobre a educação profissional. Nós estaremos lá fazendo a apresentação do livro, né, que contém lá as ideias que nós pensamos e o trabalho que nós fizemos sobre esta questão, mas as outras entidades e as outras pessoas que estiverem lá também vão estar apresentando suas ideias, suas experiências, e o fórum na verdade, um grande espaço de debate dessas questões, tá certo? E a nossa participação lá vai ser nesse sentido, de contribuir, né, com as nossas ideias, mas principalmente ouvir as experiências e ideias dos colegas e dos outros companheiros que também trabalham nessa temática. E, professor, o senhor resolveu escrever sobre educação profissional, né? O que motivou isso? Foi a sua experiência como educador nessa área? Bom, isso contribuiu muito. Eu tenho toda uma vida acadêmica relacionada à educação profissional. Eu sou egresso de uma escola agrotécnica federal. Então, eu sou egresso da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Eu tenho uma graduação de licenciatura em Ciências Agrícolas que prepara especificamente para o ensino agrícola. E depois ingressei na Rede Federal como docente há mais de 30 anos e fiz minha pesquisa de doutorado também, né, com essa temática. Mas o que foi determinante foi que, principalmente na década de 90, quando eu passei a exercer uma função administrativa na escola em que eu trabalhava, a antiga Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes, eu fui designado para fazer a implantação, na época, da reforma da educação profissional que estava sendo instituída no país naquela época, na década de 90. E aí eu tive que passar a estudar e entender mais como que se dava o mecanismo da formulação e das implantações das políticas. Depois, um determinado período, eu acabei sendo o gestor, o diretor-geral da instituição, e aí eu tive uma proximidade muito grande, assim, com o núcleo, né, com o núcleo macro-político das decisões. Ou seja, o MEC, o Congresso Nacional, o Conselho Nacional da Educação, onde que se discutem essas diretrizes. E foi a partir dessas experiências que surgiu, né, o interesse para desvendar, né, essas questões que envolvem a formulação e a implementação de políticas. E dentro do livro o senhor fala um pouquinho também sobre educação integral, né? Quais as ideias que o senhor traz nele a respeito disso? Exatamente. A educação profissional, ela historicamente no Brasil, ela está relacionada às pessoas carentes, às pessoas excluídas, às minorias da sociedade. Nós temos desde a época do Brasil colônia, tá certo? Passamos pelo período da escravatura, a utilização dos índios como força de trabalho, né? O ensino agrícola no Brasil ele surgiu no modelo de patronato agrícola, pegando menores contraventores das grandes cidades, que eram levadas para unidades que tinham mais a finalidade até de
corrigir a violência urbana e aí eles eram, como é que fala? Como é que se diz? Eles eram aproveitados para se formar mão de obra, para atender um modelo de desenvolvimento que tinha em cada época. E a educação integral, ela é uma educação que vai além da formação direta para ocupar um posto no mercado de trabalho. Ela engloba várias dimensões da formação humana. Ela ultrapassa essa formação para ocupar, por exemplo, o que é ocupar uma função no mercado de trabalho? Surge um equipamento novo no mercado de trabalho. Então, você treina uma pessoa, ensina como funciona aquele equipamento e a pessoa está apta para operar esse equipamento lá numa linha de produção, enfim, na área de atuação que ele está lá. Mas a educação integral, ela vai além disso. A educação integral quer que o indivíduo entenda o processo, os fundamentos científicos que estão na base desses equipamentos novos, que esse indivíduo tenha uma formação política, uma formação social, que ele tenha uma formação voltada para a saúde, na questão ambiental. Enfim, todas as dimensões do ser humano deveriam ser tratadas, né, nessa modalidade de educação. E normalmente no Brasil isso não aconteceu. Quase sempre se entendia apenas a necessidade mais de treinamento do indivíduo do que propriamente de formação. Então essas ideias é que são discutidas no livro. E essas ideias, elas começam a mudar com a implantação dos institutos? Então, essa é uma discussão que ela está presente assim na história das políticas. Nós tivemos um momento muito importante de discussão, que foi na aprovação da LDB, durante 96 e 97, a Lei de Diretrizes Básicas de Educação Nacional. Só que a LDB não conseguiu deixar isto bem atrelado, quer dizer, ela ficou muito genérica e não determinou responsabilidades e forma de atuação. Por isso que, nesse vazio da LDB de 97, é que vieram as reformas dos anos 90, que nós temos, foram muito discutidas no âmbito da educação profissional e do ensino médio. Agora, com a criação dos institutos, e antes da criação do instituto, já houve uma mudança na legislação que orientava as instituições públicas federais para a oferta dessa modalidade de ensino. E os institutos foram criados exatamente para se criar ambientes propícios para a formação integral. Poucas instituições no Brasil hoje reúnem as condições que os institutos federais têm para a oferta desse tipo de educação. Dentro dessa linha histórica, no seu livro o senhor discute a educação que se fazia, né, o que se projetava na década de 90 e a dos anos 2000. Quais são as principais diferenças desses dois períodos? As diferenças estão muito atreladas ao governo dos dois períodos. Na década de 90, nós estávamos em meio ao processo, vamos dizer assim, de intensificação da globalização, e havia um discurso hegemônico, não só no Brasil, mas no mundo, um discurso de uma política neoliberal. Nesta política neoliberal, tá certo? Ela implicava na redução do tamanho do Estado. Até nós tivemos um ministério, na época, o Ministério da Reforma do Estado, tá certo? O MARE, que o objetivo era exatamente reformar o Estado. Ele ficava apenas com um núcleo pequeno, regulador e orientador. E se delegava ao mercado, entendeu? A grande parte das atividades. Era a questão do livre mercado. Tá certo? Que aí lembrança lá do thatcherismo, né? Exatamente. Margaret Thatcher foi o grande expoente dessas políticas. Na Europa e nos Estados Unidos, esse processo ele se iniciou antes, ele se iniciou na década de 70 e 80. E no Brasil, e na América Latina como um todo, esse processo ele acabou chegando na década de 90. Tá certo? Nós fomos um pouco mais tarde nesse processo. Então, a educação, numa política neoliberal, ela é tratada como uma mercadoria. E a mercadoria, ela é produzida para atender uma necessidade do mercado justa. E aquele indivíduo, uma mercadoria com defeito, o que o mercado faz? Exclui, tá certo? Agora, na educação, nós não podemos tratar os indivíduos, os jovens, como mercadoria, porque nem todos conseguem ter, vamos dizer assim, um padrão, vamos chamar, de qualidade me referindo ao mercado.
Todos têm suas características muito peculiares. Então, não podemos tratar a educação como mercadoria. Não as qualidades específicas para atender ao mercado. Exatamente, exatamente. Agora, nos anos 2000, é público e notório, né, que a orientação ideológica do governo Lula e do Partido dos Trabalhadores era mais socialista. Então, tinha um cunho socialista. E havia uma expectativa muito grande, porque desde o programa de governo do presidente Lula, ele apontava para a reversão das políticas que tinham sido implantadas na década de 90. Tá certo? E na década de 90 nós tivemos um instrumento jurídico que foi bastante polêmico, é o decreto 2208. Este decreto é que separava a educação profissional do ensino médio. Quando você separa a educação profissional do ensino médio, você separa os conhecimentos científicos, filosóficos, que são discutidos no ensino médio, tá certo? Dos conhecimentos tecnológicos que a educação profissional trata. Quer dizer, o indivíduo que só cursa a educação profissional, ele não tem conhecimento das bases científicas que dão sustentação. E dificulta a compreensão dessas bases tecnológicas. Quando você aborda os dois princípios juntos, isso facilita a compreensão do aluno. Tá certo? Então, nos anos 2000, com essa orientação mais social, né, das políticas, esse decreto foi revogado, tá certo? Em princípio por um outro decreto, e depois houve uma proposição de alteração, inclusive, da LDB, e hoje nós temos uma LDB reguladora, que determina responsabilidades e que claramente aponta para uma formação integral. Ela não limitou a possibilidade de outras formas de ofertar educação profissional. Ou seja, aquilo que se fazia na década de 90 ainda é possível se fazer hoje. Nada impede. A legislação ela não proibiu nesse sentido. Mas ela abriu a possibilidade para que as instituições que desejassem poderiam mudar seus procedimentos pedagógicos nessa linha. E os institutos federais, eles já vêm desde a sua criação, na sua lei de criação, como uma orientação para essa oferta de educação. E é nesse contexto, né, de reversão da política educacional, especialmente na área profissional, que nascem os institutos. É isso. Então, exatamente, porque os institutos eles vieram como uma aposta de... Quando se percebeu que a educação profissional que era ofertada na rede federal era a que reunia essas características que possibilitavam essa oferta, o governo resolveu expandir a rede. E aí veio o modelo do Instituto para dar, vamos dizer assim, o meio necessário para que essa modalidade de educação fosse ofertada. Hoje, como que está o estágio de expansão dos institutos pelo Brasil, especialmente aqui na região? Então, no Brasil, para você ter uma ideia, em 1910 foi inaugurada a primeira instituição de educação profissional, vamos dizer assim, a gente chama lá a origem da rede federal. Até 2002, tá certo? Nós tínhamos 140 instituições que compunham a rede federal. De 2002 a 2012, nós tivemos um incremento de 214 novas unidades de educação profissional na rede federal. De 2011 a 2014, foram mais 208. Então, hoje nós temos mais de 560 unidades da rede federal distribuídas nas principais cidades polos do país. Então, foi uma expansão significativa. Aqui no sul de Minas, especificamente na nossa região, nesse processo de criação dos institutos, como dizia anteriormente, como nós tínhamos as unidades que tinham autonomia, né, cada uma com a sua autonomia, então a proposta do Instituto era que essas unidades se reunissem em torno de um instituto. Então, no sul de Minas, a ideia foi que em Confidentes, que era a Escola Agrotécnica Federal, Machado, que também era uma Escola Agrotécnica Federal, e Muzambinho, compusessem um instituto. Essas três unidades se reuniram e formaram um instituto. Minas foi muito privilegiado. Minas acabou sendo contemplado com 5 institutos. Isso não é comum. A maioria dos estados tem 1 ou 2. São Paulo, por exemplo, tem apenas um instituto, com vários campos distribuídos pelo estado todo. Minas, nós temos 5 institutos e ainda temos um Cefet, que não aderiu ao modelo do instituto. Agora, no sul de Minas, depois da criação do Instituto, do IFE Sul de Minas,
com essas 3 escolas que eu me referi anteriormente, Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Aí também continuou dando sequência à política de expansão. Logo depois da criação do Instituto, nós tivemos a criação do campus aqui de Pouso Alegre, né? O campus de Poços de Caldas e um campus em Paços. Hoje nós já temos mais 2 campos em implantação, que é Carmo de Minas e Três Corações. Então, nós temos um processo de ocupação da área geográfica com essas instituições e objetivando principalmente as cidades polos ou referências de cada região. O Educação em Foco vai para um rápido intervalo e a gente já volta para falar mais sobre a educação profissional no contexto dos institutos federais. Todos os sábados você tem um encontro marcado com a gente, às 7 horas da manhã, no programa Educação em Foco. Além de formar alunos em toda a região, o IF Sul de Minas realiza uma série de trabalhos extraclasse. Educação em Foco, uma parceria entre TV Câmara e Instituto Federal do Sul de Minas. Acompanhe a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Pouso Alegre e fique por dentro das decisões tomadas pelos seus representantes. Todas as terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde. Câmara Municipal de Pouso Alegre, trabalhando por você. Visite o site da Câmara na internet e fique por dentro de tudo que é notícia no Legislativo. Além de conhecer os vereadores, aqui você tem acesso aos principais assuntos debatidos na Casa, ao portal da Transparência e muito mais. Acesse www.cmpa.mg.gov.br. Parará, para, pa, pará. Parará, para, pa, pará. Mesmo que você não seja filho desta terra, ou se você não sabe como tanta gente constrói este lugar, mas se você é filho, nascido aqui neste chão, talvez conheça os bens desta gente guardados no coração. Este povo aqui sofre tal qual acontece em todo o país, numa luta sem tréguas, em busca de ser feliz. Mas não perde a esperança, esse povo não cansa, não para jamais. É Minas Gerais, Brasil, Pouso Alegre, construindo a paz. Olá para você que acompanha a TV Câmara. O Educação em Foco de hoje está conversando com o professor Claudino Ortigara. Ele vai lançar um livro que vai tratar da educação profissional no contexto dos institutos federais. Professor, dentro dessa discussão que a gente está fazendo aqui sobre a educação profissional, quais os desafios de se implantar a educação profissional e, ao mesmo tempo, não deixar de lado a formação humanística dos alunos? Perfeito. É um grande desafio, vamos dizer assim, é um grande desafio. Tradicionalmente, as escolas profissionalizantes do Brasil e na rede federal, elas ministraram educação profissional voltada para as demandas do mercado de trabalho, ou seja, uma formação tecnicista. Então, os nossos quadros, os nossos gestores, eles têm esse pensamento ainda. Isto é cultural na rede federal e nas instituições de oferta de educação profissional. Então, quando você fala numa educação que aborda todas as dimensões da formação humana, tá certo? Nós acabamos encontrando alguma dificuldade e até resistência
embora conceitualmente seja uma forma de educação muito interessante, mas assim, dificilmente encontraremos alguém que se oponha a ela, né? Mas nós encontramos dificuldades culturais na implantação dessa educação, dessa formação de educação profissional. Normalmente, quem trabalha com a educação profissional tem origem... Desculpa, mas quando o senhor fala dessas dificuldades culturais, será que ela estaria ligada um pouco ao fato de que a formação profissional, historicamente no Brasil, ela tem partido mais do sistema patronal, né? A gente tem o SESI, enfim, essas redes, isso que já forma o profissional diretamente para atuar sobre o demanda, teria a ver com isso? Tem a ver com isso, embora o SESI, o SENAI, o SENAC, eles compõem um grupo de organizações patronais e estes sim, eles fazem o seu papel e uma formação que nós chamamos de funcionalista, para atender as necessidades dos segmentos que eles representam. Até aí está tudo correto na linha de pensamento deles e no tipo de formação que eles propõem a fazer. Mas a educação pública, tá certo? A educação pública, principalmente ofertada pela União, ou pelos estados e pelos municípios, ela teria que ser mais abrangente. Nós temos uma palavra que engloba isso, nós chamamos essa formação de omnilateral. Então não podemos entender, por exemplo, que a União ela ofereça uma formação apenas de um segmento, né, da formação humana para o indivíduo. O ente público tem que dar uma formação geral, né, e consistente. Só que os estados, nações, eles durante muito tempo, eles foram orientados, por exemplo, por políticas que vêm de fora. Nós estamos falando agora da política neoliberal. O Brasil, durante muito tempo, teve seus recursos vindo de financiamento externo. O Banco Mundial, por exemplo, ele foi um organismo que teve uma influência muito grande na definição das políticas nacionais. Ao emprestar dinheiro, por exemplo, para financiar a educação ou projetos sociais, ele atrelava a uma determinada ideologia. Tá certo? Então, culturalmente, nós temos esse tipo de coisa. E nós crescemos. Inclusive, a formação geral preparava os indivíduos dentro dessas ideologias. Tá certo? Então, hoje nós temos a abertura de uma política que permite que pensemos uma educação de forma integral. Mas, culturalmente e historicamente, não tínhamos isso. Essa é uma dificuldade que nós temos para superar. Tá certo? O senhor se referiu agora há pouco à expansão da rede federal de educação, especialmente em Minas. Há espaço ainda para que essa expansão seja ainda maior? Existe demanda para isso? Qual é o contexto? Então, essa questão, ela ainda demanda um estudo muito específico. Nós podemos falar mais de uma visão da nossa experiência e dos nossos estudos que nos permite fazer determinadas avaliações. Mas, como eu ia dizendo, geograficamente, nós já temos instituições praticamente em todas as cidades polos do país. E no sul de Minas não é diferente. Além desses campos que eu citei, que pertencem ao IFSU de Minas, nós temos uma região que normalmente nós atendimos aqui com as instituições federais, que era o leste paulista, também já são ocupadas por unidades do Instituto de São Paulo. Então, geograficamente, nós não temos assim, muito espaço para crescimento. E também sabemos que a população do Brasil tende a uma estabilização. Hoje nós não temos mais um crescimento demográfico tão intenso. Tá certo? Então, eu entendo que a educação profissional, ela tem espaço para crescimento, no surgimento das novas tecnologias, né? Em novas demandas de conhecimento e, principalmente, na consolidação desse processo que está em curso. Essa expansão ela se iniciou em 2008, quer dizer, nós estamos em 2015, é um período muito curto, para que houvesse a implantação de um sistema tão complexo, né, e tão ousado de formação. Então, esses campos que estão aí, tá certo? Eles ainda têm um período grande e eu entendo que hoje, salvo uma ou outra demanda que possa surgir nesse período específica, eles têm condições de atender, né, as necessidades aqui da região, da área de abrangência do IFSU de Minas. Ok?
Então, eu entendo que seja por aí, tá certo? Eu acho que nós temos espaço, mas principalmente para consolidação. Outro aspecto importante, também, como ela é complexa, ensino médio com educação profissional, ela é uma educação que não é barata, ela demanda um volume grande de recursos. Normalmente, a iniciativa privada teria dificuldade de investir pela quantidade de recurso e pela filosofia de formação, pela concepção de formação, que não interessa tanto, onde assim, ao empresário. Em outras palavras, o empresário, ele quer um indivíduo que tenha um conhecimento, ele busca aquele indivíduo que tenha um conhecimento tecnológico vasto e amplo, mas que tenha a limitação do conhecimento do processo como um todo. Porque senão esse trabalhador pode se tornar um pequeno empreendedor e futuramente um concorrente. E na iniciativa privada, tá certo? E isto, vamos dizer assim, acaba se tornando um problema. Então, essas unidades que nós temos, elas implicam em grande volume de investimento, em laboratórios, em unidades de ensino, tá certo? E se nós pulverizarmos muito em campos, tá certo? Nós também vamos fragmentar os recursos. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter uma biblioteca, um laboratório bem estruturado numa unidade, mas se eu tiver 2 unidades, vou ter que dividir os recursos e com isso nós vamos fragmentar. Tem que estudar bem a localização de cada uma dessas estruturas. Para nós não pulverizarmos o recurso, tá certo? Que poderia ser otimizado não é em menor número de unidades. Nós já mostramos números aí, né, que a expansão, ela é um fato, ela ocorreu e ela está em curso, tá certo? Não estamos aqui defendendo a redução de unidades, tá certo? Não se trata disso. Estamos entendendo que nós já temos um número significativo de unidades, fazê-lo com critérios e em demandas pontuais. Falando um pouquinho de mercado de trabalho, né? As pesquisas elas mostram que para quem precisa acessar o mercado de trabalho imediatamente, a formação técnica é um diferencial. A integração do ensino médio com a educação profissional seria uma saída para esse grupo de pessoas. O IF Sul de Minas, né, os institutos federais, eles têm conseguido cumprir essa missão, né, que é uma das missões do IF? Então, o que acontece? Essa demanda específica do mercado de trabalho, que está sendo bastante propagada hoje e sendo apontada como até a causa da dificuldade do nosso desenvolvimento, tá? Ela está em parte relacionada ao tipo de formação que historicamente nós ofertamos. Historicamente nós ofertamos uma formação restrita. E como as tecnologias elas evoluem muito rápido, nós estamos num momento de evolução tecnológica muito rápido, esse conhecimento tecnológico, ele se perde. Fica defasado. Ele fica defasado. E aí é que está a importância da educação integral. Se o nosso indivíduo ele sai das instituições com uma base científica e tecnológica, tá certo? A recomposição desse conhecimento tecnológico é mais rápida. Só para explicar o termo, educação integral. Não é educação em período integral, é uma educação que abarca vários conhecimentos. Não apenas o técnico. Isso. A educação em tempo integral é um termo que está sendo bastante utilizado para a escola convencional, que nós tínhamos meio período, vamos dizer assim, né, 4 horas diárias, e agora nós estamos, em alguns casos, dobrando para 8, em alguns casos até mais, tem escolas já com 12 horas de permanência na escola. A formação integral é dizer, o que nós vamos fazer com esse tempo a mais? Para a formação integral, tá certo? A necessidade de aumento da carga horária de permanência do estudante, ela é condição. Nos institutos federais, os cursos que são integrados, que nós chamamos de oferta de educação integral, eles são em horário integral, obrigatoriamente, 40 horas semanais de atividades. Mas o que caracteriza ele é o conteúdo, a formação. É o conteúdo que é proposto e a concepção de formação que é proposta. Só para explicar, quando eu falo em conhecimento científico, talvez isso ajude a compreensão, né, do telespectador. Quando eu falo em conhecimento científico, é aquilo que nós aprendemos no ensino médio, com as disciplinas de química, física, matemática, tá certo? Que, por vezes, os jovens têm dificuldade de relacionar isso com aquilo que eles fazem no seu dia a dia ou no mercado de trabalho. No ensino integral, esses conhecimentos de química, física, matemática, enfim, aquilo que nós aprendemos no ensino médio, eles são relacionados com alguma função no mercado de trabalho e no dia a dia do jovem. Então, eles dão sustentação ao conhecimento tecnológico e eles facilitam para que o estudante os compreenda também.
Então existe aí um auxílio mútuo entre um e outro. Só que também vamos destacar, não se trata educação integral apenas de conhecimento científico e conhecimento tecnológico. Conhecimento científico, tecnológico, político, social, de saúde. Formação integral como indivíduo, né? Como ser humano. Exatamente, este é o como tema, cidadão, formação né? como cidadão, prepará-lo para a cidadania, tá certo? Certo. O seu livro foi indicado como referência bibliográfica para o concurso do Instituto Federal de São Paulo, né? São Paulo. Como que o senhor recebe esse reconhecimento? Bom, então, essa foi uma surpresa agradável que nós tivemos, porque nós estamos falando, o livro ainda vai ser lançado na próxima, nessa semana lá em Recife, mas como a produção foi pelo Instituto Federal aqui do campus Inconfidentes, o Instituto de São Paulo acabou tendo acesso ao livro e não há como ser modesto a ponto de não entender que isto é uma questão muito importante que acontece na vida acadêmica. É o reconhecimento do seu trabalho, né? O IF São Paulo, o Instituto São Paulo é um instituto grande, é o maior do país. Neste edital em que o livro foi sugerido, ele está como referência básica de estudos. São quase 200 vagas para professores, eles têm uma expectativa de 10 mil candidatos inscritos. Tá certo? Então, é uma forma de dar visibilidade às nossas ideias e também o entendimento que o Instituto São Paulo teve, que as informações que estão aí seriam importantes para as pessoas que têm a pretensão de ingressar na rede federal. Então, não deixa de ser um reconhecimento importante e também não deixa de ser um estímulo, né? Porque nós possamos continuar trabalhando esse tema, quem sabe futuramente, né, ampliar, né, o livro ou outras produções. Não deixa de ser um estímulo importante. Parabéns, professor. Nós estamos chegando ao fim do programa, mas o senhor ainda tem tempo para fazer as considerações finais. Não, eu agradeço o convite, né, do programa, né, e da TV Câmara para estar aqui para nós colocarmos as nossas ideias, tá certo? Dizer que o livro é uma produção do Instituto, né? Se alguém tiver interesse no livro, basta acessar o site do IF Sul de Minas, né? Na Pró-Reitoria de Extensão, lá tem um contato, faz o contato lá e eles providenciarão, né? E lá tem as formas de distribuição do livro também. Mas eu agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando para divulgar esse trabalho. Obrigado. Parabéns, professor. O seu livro certamente vai contribuir muito com o conhecimento para a educação profissional no país. O Educação em Foco fica por aqui e a gente volta na próxima semana.